Tu conhece uma série chamada O Restaurante do Diabo? Essa série de 2024, dirigida por Ham Cham, ela marca aí, né, a estreia da primeira série vietnamita a estrear mundialmente, né, na plataforma aí na Netflix, né? E ela une elementos do horror folk ou horror folclórico que tem se baseia aí em questões populares como religião, superstições, etc, né? E a série ela tem 6 episódios, né? Cada uma tem um nome de um pecado, cada episódio tem um nome de um pecado capital, de uma ação, ou então de um sentimento. Sempre tudo voltado ali para o lado do budismo, né? Que é a religião é, de maior acesso, né? Lá no Vietnã. 85% das pessoas são budistas. E o diretor, né, o Ramchand, ele se utilizou aí desses elementos, né, porque o budismo ele se baseia muito, né, não é nem, budismo também, né, mas a questão do Vietnã inteiro, né, dentre todas as pessoas lá. Eles têm muito essa questão de misticismo, né, toda a religião deles lá é voltada para essa questão de espíritos, né, os poderes que eles dão, essas coisas místicas e tudo mais. Então ele se utilizou disso, né, para poder criar aí a série, trazer todos esses elementos para o horror, né, para o que ele queria propor. E a série realmente ela tem muito isso, né? Ela consegue causar aí uma certa tensão, um certo pavor. Tem alguns episódios que parecem ser repetitivos ou não terem muito assim aquele mesmo desenvolver de outros, né? Mas a maioria ali, né, principalmente a interação dos atores e tudo mais, eles criam realmente um clima assim bem místico, né? Você fica ali apreensivo, tentando ouvir, parece assim que você está ouvindo um conjunto de histórias baseadas ali em lendas, em alguma coisa assim da região, né? E a série, né? A gente conhece um chefe chamado Leconan, e o Leconan, ele tá ali preso, né? Condenado a um lugar bem místico, né? Um restaurante que rodeado de luzes verdes, né? Essas luzes verdes, depois a gente acaba descobrindo que cada uma é uma alma de uma pessoa. E o Leconan, ele trabalha ali realizando os desejos mais íntimos das pessoas, né? Ele mesmo tem um desejo que é de ir embora desse local, né? Ele parece estar ali condenado por alguma entidade maligna, né? Que espera que ele consiga cada vez mais almas para ela. E enquanto ele está ali dentro, né? Ele trabalha como um chefe, preparando certos pratos místicos, né? Para satisfazer os desejos mais obscuros das pessoas, né? E eu vou contar aqui para vocês os 2 primeiros episódios. O primeiro episódio, ele conta a história de um homem que é apaixonadíssimo por sua mulher, né? Ele é louco por ela. Tudo que ele mais quer é realizar os sonhos da mulher, como, por exemplo, ela quer ter filhos. Então, o sonho dele é poder dar esses filhos para ela, apesar de todos os problemas que ela tem. Mas ele também tem muitas dívidas, né? Ele deve aí um pessoal tipo de máfia aí, e ele quer mudar de vida também. Então ele vai muito chateado ao restaurante, né, do Leconan. E quando ele chega lá, ele conta toda a história dele, e o Leconan vai e oferece a ele uma caixa, né? E diz para ele, ó, se você cortar seu dedo e enfiar nessa caixa, depositar um pouco de sangue e deixar lá dentro, vai acontecer algo. E aí ele faz, né, meio apreensivo. Quando ele corta o dedo, ele começa a ouvir alguns bebês, né, chorando. E aí ele vai e diz, ai, parabéns, agora você é pai. E ele fica sem entender nada, né? E aí ele vai e entrega a caixa para ele, diz para ele ter muito cuidado, que enquanto ele tiver a caixa, né, ele vai ter dinheiro ali e tudo mais. Ele só precisa alimentar aqueles bebês que tem lá dentro, né, que ele escuta aquele som, né, só ele escuta. E que se ele continuar alimentando os bebês, eles sempre vão ser gratos a ele. Mas que ele não dê sangue demais, porque senão eles vão ficar muito mal acostumados e vão ficar entediados também, né? E aí ele leva aquela caixa para casa e a história ela conta tanto antes como durante como depois da vida do homem que recebe a caixa, né? Ela faz aí uns flashbacks e ele leva aquela caixa para casa, a mulher realmente engravida e tudo mais. Só que ela termina perdendo aí, né? Passando por uma situação muito difícil no hospital e ele acumula mais dívidas.
Ele sempre fazia essa questão de abrir a caixa, dar um pouco de sangue, e ele recebia muito dinheiro em troca, então ele viveu uma vida muito boa com a mulher dele, né? E apesar de ter vivido uma vida muito boa, ter conhecido uma vida muito estável, mas ele estava sempre metido em alguma coisa difícil para tentar se sair, né? Relacionada à questão de dinheiro. E quando a mulher fica doente, ele precisa ir de mais dinheiro, né? E ele vai tentar resgatar dentro da caixa e não consegue porque os bebês estão entediados de tanto sangue que ele ofereceu. E aí, nessa confusão, a mulher dele descobre, acaba entrando lá, um outro cara que também era dessa máfia, ele também descobre, ele vai atrás dele para tentar resgatar a caixa. E eles acabam entrando em luta corporal, ele acaba matando o homem, né? E aí a mulher fica desesperada e tudo mais, e ele tenta explicar para ela que tudo aquilo ali faz parte, né, de alguma coisa que eles passaram, que ele vai dar um jeito. E a mulher fala, você tá ficando louco por causa dessa caixa. E ela tenta pegar a caixa para quebrar nela, até consegue quebrar a caixa. Só que quando acontece isso, ela termina morrendo aí, né, por consequência dessa questão dos demônios que existiam dentro da caixa, né, que deixam ela perturbada. E com isso ele também acaba morrendo e o Leconan consegue aí mais almas aí, né, para o seu restaurante, para essas luzinhas aí, né. E no segundo episódio a gente conhece um homem que é filho único, né, a mãe muito louca por ele, a mãe sempre tenta fazer tudo por ele, só que ele tá super sufocado, né, porque ele quer viver outras experiências, ele quer fazer outras coisas e a mãe tá sempre ali no pé dele, né, tentando proteger de alguma forma. E quando ele se apaixona perdidamente, né, ele quer porque quer viver tudo com essa mulher, não quer ouvir os conselhos da mãe, não quer que ela fale nada. A mulher que está com ele também fica muito chateada, ela fala que a mãe dele fala demais, né? Ele leva para conhecer, leva para elas duas se conhecerem, a mãe não vai muito com a cara da mulher e entram em uma discussão, ele fica muito chateado com a mãe, né? E aí depois a mãe vai até tenta apaziguar ali os ânimos, mas não dá mais certo. E durante um telefonema que ele dá para essa mulher, né, ele tenta se encontrar com ela e tudo mais, só que as coisas ficam meio assim, né? Ela já não está muito afim de conversar com ele. Ela fala que é tudo culpa da mãe dele. E aí ele vai até o restaurante, né? Fica lá sentado, né? Conversando com o Leconan. E ele conta aí da vida dele. E o Leconan vai e diz, então tudo que você queria era que a sua mãe falasse menos. Aí ele diz, eu não queria que ela falasse tanto, que a língua dela não fosse tão assim, né? De estar falando sobre tudo. E aí ele oferece uma cabeça, né? De um bicho lá, de um bode para ele. Pede para ele cortar a língua e diz que ele pense, quando ele estiver cortando, na mãe dele, né? Nas coisas que ele sente. E ele faz isso. E quando ele corta, ele vai, tempera toda aquela língua, faz um prato muito bonito para ele, né? Típico daqueles Masterchefs. E aí ele oferece pro rapaz e diz para ele, quando você estiver comendo a língua, você vai poder ver e sentir toda a dor da sua mãe. Se você for capaz de segurar essa dor, você vai aí, né, viver sua vida e tudo mais. E ele tudo bem. E aí cada pedaço que ele corta, né, ele vai vendo uma cena. Primeiro ele vê por que a mãe dele andava tanto atrás dele, querendo evitar esse relacionamento. Ele vê que a mãe dele vai atrás da menina para tentar pedir desculpa, só que quando chega lá ela tá com outro. E aí ela falava, então você tá enganando meu filho? E ela vai e diz, porque você não... Pede para ela não se meter, né, que é a vida dela e tudo mais. E elas terminam ali entrando numa discussão. A mãe dele pede para que ela não humilhe o filho dela, né? E é na hora que ele liga para ela, e aí ela fala lá com ele e tudo mais. E aí ele fica bem chateado, né? Porque ele vê que a mãe dele tinha razão de uma certa forma. E aí ele corta mais um pedaço e o homem avisa para ele, então agora você vai ver sobre o seu pai que a sua mãe não quer falar. E aí ele vê uma situação muito difícil, que a mãe dele sofreu muito, do pai dele e tudo. Só que quando ele termina de fazer isso, ele vai para casa e vê que a mãe dele perdeu totalmente a língua, né? E ela termina morrendo por causa disso. Então é assim, são histórias assim bem cabulosas assim, né? De uma certa forma, não chega a dar aquele medo perturbador, mas é algo que a gente fica pensando, né? Mais como se fossem umas lendas, uns contos assim bem feitos, né? E fica aí a dica para vocês, se vocês gostarem dessas coisas místicas, assistam, sigam a gente nas redes sociais, até a próxima.